gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e hoje eu vou comentar sobre um filme que tá no Prime Video. Vocês sabem que eu adoro suspense e tal. E eu amo quando eu vejo que tem vários remakes, que eu falo, mas esse filme deve ser bom, porque obviamente se fizeram vários remakes, é porque esse filme foi um sucessaço no país e aí fizeram suas adaptações aí mundiais. Bom, nem tanto assim, esse filme pra mim foi uma grande decepção porque eu não conhecia, mas ali procurando, eu fui procurar a ficha no IMDb pra ver a nota e aí eu vi que tinha pelo menos 3 ou 4 filmes do gênero. Eu tô falando de Loft, que aqui no Brasil ganhou o título, vamos lá, vou comentar com spoilers, tá, gente? De Desejos Mortais. Esse que eu assisti na Prime Video, ele é de 2010, ele é um filme holandês, ele é um remake já. Por quê? Porque o original ele foi feito em 2008 e ele é um filme belga. Aí teve esse de 2010 da Alemanha, desculpa, da Holanda. Teve uma versão também pra TV, se eu não me engano, da Alemanha. Em 2014 teve a versão belga americana. Ou seja, e tem aquele Matias, que eu nunca sei falar o nome, que é da Bélgica, que fez o da Bélgica, a versão da Bélgica, e também fez a dos Estados Unidos. Esse aqui da Holanda não tem nenhum ator que eu conhecesse e tal. E a nota do IMDb dele tava 6,8. Eu reparei que dos outros tava um pouquinho mais alta. Mas não era uma nota baixa, né, gente? Porque muita gente assiste e tal. Então não era uma das piores notas, não. E eu não vou dizer que seja o pior filme do universo. Primeiro que ele já começa dizendo que tem sexo explícito, 18 anos na censura. Eu achei até bem light as cenas, né? Porque a gente tem assistido aí, achei bem light. O que vai contar essa história? A gente vai ter 5 amigos, sendo que 2 deles são irmãos, e eles, na verdade, eles são tremendos babacas, gente, assim, cada um com o seu nível de babaquice um pouquinho mais, outros menos. Bom, a história desse filme é que esses 5 amigos traem suas esposas. Uns estão casados há muitos anos, têm filhos, outros ainda vão se casar e já estão traindo. A pergunta que fica é por que essas criaturas se casam? Aí você pode até dizer que o mais novo é por interesse, porque tá casando com a filha do dono de não sei o que lá, de várias construtoras. Mas a maioria deles ali não tem um padrão de vida alto, as moças não são ricas e são mulheres muito bonitas. E tem gente, que pra mim foi o pior de todos, que é um tal de Willem. Ele é tão feio, tão insuportável, é o pior personagem da história e ele ainda é a cara do Leandro Hassum, mas assim, se achando gostosão da história, sabe? E o Leandro Hassum ainda é um ator que eu gosto muito, mas ele não se faz de gostosão nos filmes, né, gente? Porque, enfim, né, não é um galã. Mas o cara se acha um galã e faz piadas gordofóbicas e se envolve e dá em cima de menor de idade. Assim, gente, ele é um puro suco do homem lixo. Bom, o Matias, que é o dono do loft, ele é um arquiteto. É ele que tem a brilhante ideia de ter esse loft com uma vista maravilhosa, onde esses 5 amigos têm, somente esses 5 amigos terão as chaves, incluindo ele, para terem seus casos extraconjugais. Uma coisa que ele diz logo no início é que aquela chave tem uma senha para ser feita uma cópia, portanto, só ele sabe estar protegida, enfim, né, por cifragem, um monte de coisa. E aí começa o filme, a gente começa a entender um pouquinho que esse Matias é casado com uma mulher muito bonita, né, assim, extremamente bacana com ele e tal, e eles parecem muito felizes, mas na verdade o cara é talvez um dos piores ali da história. E aí, logo no início, o que a gente vai saber é que tem um crime. A gente vai ver um cara caindo lá de cima, e caindo em cima de um carro, e caindo morto. A gente não entende o que é aquilo. E depois fica em flashback mostrando pra gente como eles chegaram até a cena, que também é de outra morte, de uma mulher em cima da cama, que a gente vai descobrir depois que é a Sarah Linter, que é uma das moças que se envolveu com um deles. Ou seria com 2 deles, mas enfim. Ela vai mostrar a história de cada uma dessas mulheres que se envolve com eles, por como é que elas chegaram, se elas já eram amantes, se elas não eram. Nenhum deles tem uma amante fixa, assim, do tipo, nossa, essa já está há muito tempo com ele. Não, eles querem mais a curtição, levar mulheres pra lá e pronto. Ainda que um deles, que é o psicólogo, seja o único que nunca traiu, ele começa a se interessar muito por uma mulher que chega perto dele dizendo que é paciente de que é irmã de uma paciente dele que se suicidou, e ele é um psicólogo, que é o papel do Bart. Esse ainda é o melhorzinho, sendo que óbvio que ele vai escorregar e ele vai trair a esposa dele com essa mulher, mas ele para com essa mulher, com essa que ele tá apaixonado, que é a Anne, e ele se apaixona loucamente por ela, e ele diz pra essa mulher que vai abandonar a esposa pra ficar com ele.
A esposa não quer saber da verdade, né, gente? Ela foge toda vez que ele vai conversar com ela. Não que isso justifique o que ele tá fazendo, é péssimo. Mas ela também não quer enxergar. Porque o filme inteiro, eu como mulher, fiquei me perguntando por que essas mulheres ficam com esses homens ainda? Eles chegam tarde do trabalho, tá na cara que eles estão fazendo M. Sabe, mas não é porque chega tarde. Não, porque eles mentem o tempo todo. E esse William, cara, aquela mulher dele ficar casada com ele, realmente, ele bebe, ele fala demais. Ele fala muita besteira na frente da esposa, mesmo, né, estando sóbrio. Enfim, é muito homem lixo. Tem um deles que é o Tom. Não, o Tom é o mais novo, que vai se casar. Ele toda hora tá cheirando cocaína. Ele tem a mulher dele é linda, parece uma modelo, e mesmo assim ele trai com tudo que é prostituta, tudo que é mulher. E tem o Robert, que a esposa é diabética. Essa cena me deu uma raiva danada. Por quê? Porque ela é como se fosse um peso nas costas dele por ser diabética. Eu tenho uma pessoa muito próxima da família que é diabética, diabetes daquela infantil, que precisa tomar insulina. E ela não é um peso pra ninguém. Ah, ela passa muito mal, tá? Mas ela não precisa de homem nenhum pra ficar aplicando insulina nela, pra ficar medindo as coisas. A mulher é perfeita ali, ela não tem nada. Ela não tá entrevada numa cama, ela não tá com os movimentos, sabe, comprometido, nada. E aí o filme todo é mostrando quanto é um peso pra ele ela ser diabética. Ah, eu adorei que ele morreu no final. Ele mesmo que morre, eu adorei, gente. Quando ele cai em cima do carro, eu falo, ai, que lindo, maravilhoso esse homem, esse embuste de homem. Aliás, eu odiei todos os homens desse filme. Se é pra odiar homem, é ótimo assistir esse filme, gente, porque eu nunca vi tanto homem que não vale nada. Esse Matias, que é o dono do Loft, ele arma e brinca com todos esses amigos dele. Então, por exemplo, que nunca tinha traído a esposa, ele contrata aquela mulher, uma prostituta, pra seduzi-lo e levar pra lá. Por isso que quando ele diz a ela que quer se casar com ela, que quer ficar com ela e largar a esposa, ela fica assim, sem reação. Porque apesar dela gostar dele, ele não sabe quem é ela. E aí ela fala a verdade pra ele é um grande susto. Só que ele não sabe que foi o amigo dele que contratou. Tem uma das mulheres, aí tem uma cena que também é bizarra, que chega uma moça, um pouquinho gordinha, num bar. E, gente, e daqueles caras ali, tirando 2 dos 5, os outros são pavorosos. Pelo menos pro meu padrão ali de beleza, eu não acho que nenhum deles seja, oh, meu Deus do céu, uns 5 Brad Pitts ali, uns 3 George Clooney. Cara, ele chega ali, e a mulher gordinha, e ela fala, ah, eu tô aqui e tal, e ele fica fugindo dela, esse tal desse William. E aí eles comentam, mas toda mulher feia tem uma amiga bonita. E aí chega a tal da mulher, que é a tal da Sarah, que vai se envolver com esse Matias, vai querer continuar tendo um caso com ele. E ele é tão babacão que ele fala pra ela que não quer continuar com ela, que era só sexo mesmo. E tem uma cena ainda mais bizarra que a gente não entende muito o que tá acontecendo. Porque a gente não entende se o tal do Robert, né, é afim desse Matias, porque ele fica vendo o cara pelado, se agarrando com a mulher. E aí a própria mulher pergunta se ele não vai participar e tal, e ele fala que não, ele fica ali só assistindo. Então a gente não entende muito a vibe dele, depois a gente vai entender. Esse roteiro, gente, não dá. Que ele era afim da mulher, porque quando o outro abandonar a mulher, ele vai atrás e vai dizer, ah, eu jamais teria feito isso com você. Enfim, e é ele que a arma da mulher está ali naquele lugar. Ela é a que tá em cima da cama, porque acontece um crime, tem uma mulher em cima da cama algemada, só que a gente não vê que antes dessa mulher estar algemada, eles vão se unir pra se vingar desse Matias e vão colocá-lo algemado ali nessa mulher, que ainda não estava morta, gente. Ela só tinha tomado ali uma dose de alguma coisa, acho que era de insulina, porque o cara tinha insulina em casa. Ele coloca muita insulina nela, por causa da doença da esposa, ele tinha essas ampolas, né? E aí a mulher tá ali desmaiada, desacordada, mas ela não tá morta. Só que o tal do Tom, que é o mais novo, vai cortar o pulso dela, com raiva, porque esse Matias transou com a irmã dele, que é menor de idade. Que era quase menor de idade, ou era menor e agora tinha 18, enfim. Gente, eu sei que é uma confusão, é plot twist em cima de plot twist. Um não vale nada, outro vale menos ainda. Sabe, Bom, o Robert morre. Esse William se divorcia... Não, fica com a mulher. Ele fica casado, gente. Esse último aí que é o mais, assim, sei lá. Ele continua casado com a mulher dele. Quem se divorcia é o Bart, que vai terminar tudo bem, porque ele vai ficar com a prostituta, que a prostituta agora largou a vida e tal. O outro é solto, o tal do Matias, se divorcia e vive no Loft, ou seja, não se deu tão mal assim, né, amores? E que mais? Esse Bart é o que tem um encontro, o William tava, o Tom acho que continua na dele mesmo, não aconteceu nada com ele, né? Não, ele continua trabalhando lá com o cara, que é o sogro dele, que é multimilionário. E é essa a história. Ai,
Vocês gostaram disso? Pois é, eu não consegui também. A minha nota de que é ruim, eu não consegui gostar, eu espero que fosse um suspensaço. E eu tô decepcionadíssima, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!